Eu quero falar nessa noite sobre uma mesa do avivamento, amém? Muitas vezes nós falamos sobre avivamento, às vezes nós falamos sobre Deus, mas cada dia mais eu tenho entendido que Deus, Ele é prático. Repita comigo, Deus, Ele é prático, amém? O Evangelho de Jesus foi um Evangelho prático, a vida de Jesus foi uma vida prática. E Jesus, Ele fala também que Ele vai não nos conhecer por não termos uma vida prática. Por exemplo, a palavra de Deus diz que Ele diz assim: eu tive fome e não me destes de comer. Eu tive sede e você não me destes de beber. Eu estive preso e você não me visitaste. Ele está dizendo, você teve a possibilidade de ser prático, mas você não foi. Você teve a possibilidade de exercer a praticidade do Evangelho, mas você não foi. Em uma outra parábola, Jesus, ele chega e ele fala sobre o bom samaritano. E ele fala que um homem estava ali andando pela estrada e ele é roubado, espancado, jogado no meio da estrada. E descendo um sacerdote, diga comigo, descendo um pastor, vindo de Jerusalém, ele passou por aquele homem, mas ele estava atrasado para, quem sabe, o culto da igreja. E aí ele não parou e ele seguiu. A Bíblia fala que descendo um levita, diga comigo, levita, pessoal do louvor, pessoal que levita na igreja, né? Levita. Mas o levita fez o quê? Passou qual é a semelhança dos dois? Os dois não tiveram a prática. Eles simplesmente passaram. Eles não praticaram o que deveriam praticar. Não adianta nada você ter Deus e você não praticar Deus. Não adianta nada você conhecer a Bíblia e você não praticar a Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse livro que você está na mão aí, ele do lado de fora aqui, ele é um livro. Mas ele dentro de você, praticado, ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Dentro de mim ele é o poder de Deus. Eu gosto muito daquele filme, O Livro de Eli. Quem já leu aquele filme? Quem já assistiu aquele filme, O Livro de Eli? Se você não assistiu, eu te aconselho a assistir o livro de Eli. E no final de tudo ele descobre, eu vou contar para aí, não vou contar não. Eu vou contar. Ele descobre que a Bíblia, na verdade, não era o livro, a Bíblia era o cara. Isso é muito forte, irmão. A mensagem daquele filme é muito forte. Então, a Bíblia fala que estava passando ali o quê? Um bom samaritano. Sabia o nome do bom samaritano? Não. Que tem esse vídeo aí. Será que a gente consegue botar no YouTube, procurar no YouTube esse vídeo aí? Se você conseguir aí, Gustavo, um videozinho no YouTube chamado Bom Samaritano. Então, passando ali, aquele bom samaritano, a Bíblia fala que aquele bom samaritano teve o quê? Compaixão daquele homem. Mas não adianta você ter compaixão e você não ter ação. Toda compaixão, ela deve ser movida pela ação. Não adianta você crer e você não agir. Não adianta você acreditar e você não agir. Não adianta você ter compaixão e você não agir. E a Bíblia fala que aquele bom samaritano, ele para, ele tem nas suas mãos óleo, e ele passa óleo nas feridas daquele homem ferido. Ele cuida das feridas daquele homem ferido. Ele leva aquele homem ferido até uma hospedaria. Ele paga a diária daquele homem ferido, porque ele ia fazer uma viagem e ia voltar. Mas antes dele sair, ele ainda diz assim: se ele tiver algum outro custo, pode ficar tranquilo, porque quando eu voltar, eu pago tudo que ele deve. Então, a grande diferença do bom samaritano para o pastor e o levita, o sacerdote e o levita, na verdade é a ação que ele tem. E não adianta nada nós crermos no Evangelho, mas nós não agirmos. Não adianta nada nós crermos no poder de Deus, mas não termos ação do poder de Deus.
não acreditarmos no impossível. Não adianta nada nós orarmos por cura, mas tomarmos o remédio logo depois. Já aconteceu comigo uma vez, né? Eu contei isso aqui já um bocado de vez. O irmão parou lá em casa, pediu para orar por ele, eu orei por ele. Aí 10 minutos depois ele falou: pastor, a dor de cabeça passou. Eu falei: foi mesmo, glória a Deus. Ele falou: agora eu não sei se foi a sua oração ou se foi o dipirona que eu tomei, tem 10 minutos. Então o cara é um miserável, o cara não crê. Ele pede oração, mas ele não crê. E tem gente que é assim, tem gente que não crê no poder de Deus. Tem gente que não crê na manifestação do poder de Deus, naquilo que Deus ele pode fazer, amém? E quantos creem que Deus pode fazer o impossível? Eu creio nisso, em nome de Jesus. E nessa noite nós vamos ter uma noite de prática para o louvor da glória de Deus, amém? Para o louvor da glória de Deus, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo. Lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18. Efésios 5, 18. A mesa de Jesus é uma mesa de avivamento. A mesa de Jesus é uma mesa da presença de Deus. E nós precisamos desfrutar na nossa vida da presença de Deus. A Bíblia, ela diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mas deixem-se, essa versão, mas deixem-se encher pelo Espírito. Repita comigo: deixem-se. Deixem-se, amém? A Bíblia fala que eu tenho que ter uma abertura para que a minha vida seja cheia do Espírito Santo. Por que a Bíblia está dizendo isso? A Bíblia está dizendo isso por quê? Porque na verdade o Espírito Santo já está liberado. O poder de Deus já está liberado. Na verdade, sabe, a vida com Deus já está liberada. Aquilo que Deus conquistou pelas nossas vidas na cruz já está liberado. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 1, versículo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Cristo, Ele já me abençoou com todas as bênçãos espirituais. Muitas vezes nós vamos para uma reunião da igreja, achamos que alguém vai pôr a mão sobre a nossa cabeça e nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Na verdade, nós já temos o Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Quem sabe através daquela oração você vai deixar-se, permitir-se transbordar do Espírito Santo. Você vai começar a dar lugar àquilo que você já possui na sua vida, aquilo que você já tem na sua vida. Gálatas capítulo 5, versículo 16. O Senhor, Ele diz assim: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A Bíblia está dizendo, Gálatas 5,16, vivam pelo Espírito. Você deve ter uma vida pelo Espírito, e de modo nenhum você vai satisfazer o desejo da carne. O desejo da carne, ele é feito quando nós não temos uma vida do Espírito. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O cara cheio do Espírito Santo, o cara não sente vontade de usar droga. O cara cheio do Espírito Santo, ele não sente vontade, sabe, irmão, de prostituir. Ele não sente vontade de assistir pornografia, porque já não há mais espaço na vida dele para nada mais, porque ele já está cheio do Espírito Santo. E você sabe, quando a pessoa está cheia de algo, na verdade ela não tem mais espaço para as outras coisas. Por exemplo, eu conheço muita gente que anda discutindo por besteira na sua vida, ou quem sabe brigando por coisas banais. Por que elas fazem isso? Porque elas têm tempo para isso e tem espaço na vida dela para isso. Uma vez eu cheguei para uma pessoa e falei assim: irmão, não adianta você querer ficar chateado comigo, que você não vai ficar. Eu tenho óleo nas minhas mãos, eu não vou perder tempo com isso. Nós não podemos perder tempo com aquilo que nos afasta do propósito de Deus na nossa vida. Nós precisamos caminhar em direção àquilo que o Senhor tem na nossa vida. Por isso que o conselho do apóstolo Paulo é assim: vivam pelo Espírito. Ele está dizendo que eu tenho que viver pelo Espírito Santo.
Ou seja, as minhas atitudes, elas são guiadas pelo Espírito Santo. A minha vida, ela é guiada pelo Espírito Santo. Sabe, a minha mente é guiada pelo Espírito Santo. O grande problema da gente é que nós somos guiados pela nossa alma e não pelo nosso espírito. Nós precisamos calar a nossa alma e começar a dar voz ao Espírito. Precisamos, irmãos, sabe, fechar a boca da alma, porque o homem é formado por corpo, alma e espírito, amém? E nós precisamos calar a nossa alma. A maioria das doenças que as pessoas têm hoje são doenças na alma, porque a alma está gritando. Mas se você viver pelo Espírito, é o Espírito que vai dominar a sua vida. É Ele que vai direcionar os seus passos. Sabe, querido, a plenitude do Espírito parte de uma decisão sua de se deixar ser cheio. É eu que decido ser cheio. É eu que decido, sabe, deixar com que o Espírito Santo, ele encha a minha vida. Não é assim que está lá no livro de Atos capítulo 2, quando os discípulos estavam reunidos e eles foram cheios do Espírito Santo, sabe? O Espírito Santo, ele encheu aquela casa, e a Bíblia fala que aquele que era medroso se tornou corajoso. Aquele que estava em dúvida teve certeza. O mesmo Tomé que estava em dúvida foi o mesmo Tomé que, quando foi cheio do Espírito Santo, saiu pregando o Evangelho para todo mundo. O mesmo Pedro que era medroso, sabe, ele agora era corajoso. Por quê? Não é porque ele mudou, não, é porque o Espírito de Deus encheu a vida dele e ele estava agora cheio do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, tudo na nossa volta muda, irmão. A nossa vida muda, sabe? O nosso coração muda, sabe? Então eu quero trazer algumas verdades sobre a sua vida hoje, irmão. Sabe? Primeira coisa que eu quero dizer para você é que você precisa ser cheio do Espírito Santo. Mas você pode me perguntar, pastor, o que é encher-se do Espírito Santo? Primeira coisa, encher-se do Espírito Santo é entregar ao Senhor Jesus todas as áreas da sua vida. Todas. Deus, Ele quer ter o controle de todas as áreas da sua vida. Às vezes nós dizemos para Deus, Deus, eu não quero que o Senhor se meta no meu casamento. Eu preciso ter razão no meu casamento. Ah, Deus, o Senhor pode entrar aqui na minha vida, mas o Senhor não pode tocar nas minhas finanças. Quantas pessoas, elas têm problemas com as finanças, irmãos? É bem assim, é casado. Vamos falar de casado aqui. Casado é uma benção. Vou apertar você que é casado hoje aqui. É incrível. Aí ora para a mulher e fala assim, tu paga a água e a luz. Por isso que você não prospera, irmão. A primeira coisa quando um casal me procura para dizer, pastor, estou passando um problema financeiro, eu pergunto logo, como é suas finanças? É separado ou é junto? É separado. Eu falei, não posso fazer nada por você. Porque como você casa e a Bíblia diz que vocês se tornam uma só carne, como é que as finanças são separadas? Ah não, é porque a gente departamentaliza a nossa vida. É, irmão, a gente fala, Deus pode fazer isso, mas Deus não pode mexer aqui. Ah, pastor, o senhor não conhece ela é gastadeira. Não tem nenhum problema, irmão. Você que não é gastadeiro, o dinheiro fica todo na sua mão. E Deus tem que curar o coração dela. Quando eu casei, irmão, o dinheiro ficava todo na mão da pastora Érica. Todo. Eu não tinha nenhum problema de receber meu salário. Não tinha Pix, a gente fazia uma transferência. Transferia, ela administrava tudo. Estou lá ligando, irmão. Eu tendo que comer o que beber, eu estou feliz com Jesus, irmão. Tomar café na igreja, eu fico preocupado quando não tem café na igreja. Isso me preocupa bastante. Mas o resto das coisas, irmão, não tenho preocupação com nada na minha vida. Mas hoje, o que é que a pessoa diz assim? Ah não, porque essa é a minha finança. E essa é lá. A mulher às vezes não sabe nem o contra-cheque do marido, irmão. Tem mulher que esconde o contra-cheque do marido. Fala assim, ele não vai ver não, miserável, vai saber quanto é que eu ganho. Ele vai ver. Como é que a gente vai prosperar desse jeito, irmão? Se a gente não anda em unidade, como é que a gente vai prosperar se a gente não cumpre princípio bíblico? Se a gente não cumpre princípio de unidade, de vida? Como é que a gente vai prosperar? Eu estou falando sobre finanças, mas eu posso falar sobre celular. Aí o marido tem mulher que vai falar assim, fala Deus. É poderoso demais esse cu de quarto, irmão.
Com senha no celular, irmão. Quem tem senha no celular aí? Levanta a mão. Eu tenho. Mas a da minha esposa e da minha filha é a mesma. Então, para elas eu não tenho. Agora para vocês eu tenho, claro. Mas para ela eu vou ter senha. Se eu decidir ser uma só carne com ela. Se eu decidir andar em unidade com ela. Por que eu vou ter senha? Então quando você chegar em casa hoje, tira a senha do celular. Tá bom? Às vezes tem gente que não bota nem a digital. Bota do pé. A miserável não vai achar. Ela vai ver. Tem mulher, irmão, tem mulher que é treteira, irmão. Tem mulher que o cara tá dormindo na frente do celular. Teve uma que chegou na igreja com um problema e falou para mim: pastor, porque eu descobri isso. Eu falei: irmã, tu descobriu como? Ela falou: eu botei um espião no celular dele, pastor. Eu falei: tá miserável. Eu falei: irmã, pecou ele e pecou você que botou o espião. Pecou os dois. Ela: é mesmo, pastor? Eu falei: pecou, irmã. É pecado botar espião no celular dos outros. Ela: ô pastor. Eu falei: mas vamos tratar. Entenda uma coisa, vocês precisam estar unidos. Amém? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Então, você precisa entregar a Jesus todas as áreas da sua vida. Você não pode departamentalizar a sua vida e dizer que Jesus pode entrar em uma área na sua vida, mas Jesus não pode entrar na outra área da sua vida. Você não pode dizer: Jesus, o Senhor pode entrar aqui, mas o Senhor não pode entrar nas minhas finanças. O Senhor não pode entrar nas minhas decisões. O Senhor não pode entrar aqui na minha família. Você não pode departamentalizar. Você não pode dizer o que ele deve fazer ou como ele deve fazer. Você deve entregar tudo para ele. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Amém? A Bíblia fala em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito é contrário, o que é contrário à carne, e elas estão em conflitos. Então há uma carne dentro de mim, mas também há um espírito. E eu vou te falar uma coisa: eles não são amigos. Eles não são amiguinhos. Martinho Lutero disse: eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que aquele miserável sabia nadar. E é verdade. Nós sempre vamos ser tentados. O grande problema é nós acharmos que nós já vencemos tudo na nossa vida, que não temos que andar vigilantes, que não temos que andar, se enchendo do Espírito Santo, irmão. Jesus já conquistou tudo na cruz, mas eu ainda estou nessa carne. E o apóstolo Paulo fala: quem me livrará desse corpo corruptível? Quem me livrará? Ele chega ao ponto de dizer: eu esbufetei o meu corpo, o meu próprio corpo. Ou seja, ele está dizendo assim: eu não dou lugar à minha carne, eu não dou lugar aos meus desejos, eu não dou lugar às minhas vontades. Por quê? Porque eu tenho, aleluia, um dono. E o dono da minha vida é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai dirigir os meus passos. É Ele que vai controlar a minha vida. Assim como o vinho controla o bêbado, fazendo dele uma pessoa evidente, o indivíduo cheio do Espírito Santo, ele também fica, aleluia, sobre o domínio do Espírito Santo. Essa pessoa fica evidente espiritualmente, aleluia. Ele fica vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. Quando nós nos rendemos a Cristo em tudo, nós somos moldados pelo Espírito Santo e nos tornamos parecidos com Jesus. Por quê? Porque nós somos cheios do Espírito Santo. Qual foi a primeira coisa que aconteceu com Jesus? Mateus capítulo 4. Ele foi batizado e quando ele saiu da água, desceu sobre ele o quê? Uma pomba. Como uma pomba veio o Espírito sobre ele. Quando o Espírito desceu sobre ele, a Bíblia fala o quê? Que ouviu-se uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. A vida de Jesus aqui na terra foi uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo não vai, irmão, não vai melhorar a sua vida. Na verdade, uma vida cheia do Espírito Santo vai matar você e vai fazer uma nova criatura na sua vida.
Uma vida cheia do Espírito Santo, ela vai fazer com que você não se ofenda, né? Hoje a gente estava conversando de manhã na igreja, eu falei, eu não me ofendo. Por que eu não me ofendo, irmão? Eu estou morto. Quem está morto não se ofende. Já viu um morto se ofender? Você xinga morto, o morto faz alguma coisa? Você fala mal do morto, o morto fala alguma coisa? Não tem. E a Bíblia fala que eu já estou o quê? Crucificado com Cristo. Eu estou morto, mas eu estou vivo através do Espírito Santo na minha vida. Ele nos vivificou através, aleluia, do seu Filho, aleluia. Querido, homens na Bíblia foram cheios do Espírito Santo e tiveram a sua vida transformada. Estevão, ele estava cheio do Espírito Santo. Olha o que diz em Atos capítulo 7, versículo 55. Atos capítulo 7, versículo 55. Diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para os céus e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita de Deus. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós aprendemos a olhar para o lugar certo. Você sabe por que você está olhando para o lugar errado? É porque você está vivendo uma vida na carne, é porque você está vivendo uma vida terrena. Mas quando você é cheio, a Bíblia fala assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, ele fez o quê? Levantou os seus olhos, olhou para o céu e ele viu a glória de Deus. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós começamos a olhar para o lugar certo. Nós não ficamos olhando para o problema, nós não vivemos com uma mente desértica, nós não ficamos olhando, sabe, para os erros dos outros, nós olhamos para os céus. Por quê? Porque nós estamos cheios do Espírito Santo, amém? Paulo, ele estava cheio do Espírito Santo. Olha o que diz em Atos capítulo 13, versículo 9. Atos capítulo 13, versículo 9. Diz assim: então Saulo, também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, aleluia, cheio do Espírito Santo. Como estava Paulo? Cheio do Espírito Santo. Barnabé, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 11, versículo 24, diz assim: ele era um homem bom. Atos 11, 24, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. E quem sabe em Atos existem muitos homens que foram cheios do Espírito Santo, que eu não vou falar de todos hoje, mas quem sabe o Atos ele termina a escrita dele em Atos 28, mas quem sabe nessa noite, Atos 29, vai dizer assim: João cheio do Espírito Santo, e Iago cheio do Espírito Santo, e Daniel cheio do Espírito Santo, sabe, e Ramon cheio do Espírito Santo. Quem sabe isso, sabe, vai ser dito. Deus está esperando que isso aconteça. Por quê? Porque os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 13, versículo 52, diz assim: os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Como é que os discípulos estavam? Cheios de alegria e do Espírito Santo, aleluia. Querido, por isso nós devemos buscar o enchimento do Espírito Santo. Nós precisamos sentar na mesa do avivamento. Nós precisamos sentar na mesa do avivamento e sermos cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 4, versículo 31 diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, todos, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Depois do enchimento do Espírito Santo, vem coragem sobre a sua vida. Depois do enchimento do Espírito Santo, vem visão nova sobre a sua vida. Depois do enchimento do Espírito Santo, vem alegria sobre a sua vida. Depois do enchimento do Espírito Santo, irmão, a sua vida muda. Mas muitas vezes, sabe, muitas vezes o que acontece com nossa vida é que nós achamos que o Espírito Santo é algo, sabe, que é aquela força misteriosa que eu tenho que sentir assim, sabe? Ah, pastor, eu senti o Espírito Santo. Quem já ouviu falar isso aí? Eu senti o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, irmão. Jesus, ele falou: aquele que crê em mim, do seu ventre fluirá rios de águas vivas. As águas vivas não estão fora, as águas vivas estão dentro. O que eu preciso é deixar que isso flua na minha vida.
que eu preciso é deixar que isso flua, sabe, de mim, através da vida de pessoas. Tem muitas pessoas que estão aqui hoje à noite, que são usadas pelo Espírito Santo, que nem sabem que são usados pelo Espírito Santo. Às vezes elas dizem assim, uma coisa me disse para não fazer isso. Quem já disse isso aí? Levanta a mão. Bem que uma coisa estava me falando para mim não viajar. Menino, uma coisa me falou que não era para ir na tua casa hoje. E estava a maior confusão lá, não foi? Ainda bem que eu não fui. Tem uma irmã aqui que uma coisa falou para ela, mas ela foi na casa da outra irmã e acabou com a festa da irmã. Está entendendo? Existe isso. Mas assim, a gente diz assim, uma coisa me disse, uma coisa me disse, uma coisa me disse, uma coisa. Por quê? Porque a gente não tem intimidade de ouvir o Espírito Santo. Eu não sei se já aconteceu com você, mas a gente vai falar, e eu quero depois, quem sabe, fazer um seminário aqui na igreja sobre dons espirituais, para que você entenda melhor o que são os dons espirituais. Mas muitas vezes você está orando em alguma situação e Deus dá para você uma cor. Você sabia disso? E aí naquela cor, você chega num lugar e tem uma pessoa com a camisa daquela cor. E aí você olha e você lembra daquilo que Deus falou no seu coração. E aí você, sabe, Deus traz uma palavra para você, para dar para aquela pessoa. Mas geralmente, sabe o que é que acontece com a gente? A gente tem medo. A gente diz assim, eu estou doido já. Eu estou doido já. É maluquice. Eu vou lá chegar para uma pessoa e vou falar para essa pessoa que Deus, eu estava orando, Deus mostrou uma camisa, uma camisa vermelha, uma camisa amarela. E Deus falou para ela isso, e me mandou dizer isso e isso. Não, não vou não, ela vai dizer que eu sou maluca. Ele vai dizer que eu sou maluca. Eu não sei se você está aqui e já aconteceu isso com você em algum momento da sua vida. Mas assim, a palavra da cruz é loucura para os que perecem. É loucura. E muitas vezes o evangelho é isso. E o nome disso, sabe o que é? É uma palavra de conhecimento. Deus está te dando uma palavra de conhecimento que é um dom espiritual, que é algo muito prático. Muitas vezes, sabe, a gente já está trabalhando cada vez mais aqui nessa igreja sobre cartões proféticos, né? A gente vai ter na conferência dos homens agora cartões proféticos, né? E na recepção da conferência vai ter lá os cartões proféticos. E esses dias a gente teve uma outra conferência, foi às 12 horas de adoração, eu acho, que a gente teve. E chegou uma menina do Ministério Viração, né? Viração já cantou aqui algumas vezes na nossa igreja. Nós tínhamos um culto aqui uma vez por mês com eles. E eu lembro que eu estava dentro da igreja, eu só vi os gritos lá fora. Porque aquilo que ela recebeu naquela tarde, foi de tarde, tinha pouca gente na igreja. Mas aquilo que foi entregue para ela como um cartão profético, irmão, para a vida dela, foi o que ela tinha orado um dia antes. Foi o que ela tinha perguntado a Deus. Você vai dizer, pastor, o que é isso? O que é isso? Palavra de conhecimento. É bíblico. São dons espirituais. Mas muitas vezes nós perdemos a intimidade com o Espírito Santo. Por quê? Porque nós não temos uma vida que se deixa ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos buscar. A palavra de Deus diz que nós precisamos buscar de uma forma cada vez mais com afinco os melhores dons. Quais são os melhores dons? Aqueles que a igreja está precisando. Aquele que as pessoas estão precisando. Às vezes, por exemplo, quem vai para a África, você já percebeu que os pastores que vão para a África, eles são extremamente usados por Deus em cura? Quem já percebeu isso aí? É incrível isso, irmão. O cara está aqui, ora por cura, não acontece nada. O cara vai para a África, ora por cura, acontece. Porque, sabe, na África, irmão, os curandeiros, eles desafiam os pastores, sabiam disso? Existem situações que o curandeiro, ele traz a criança morta para o pastor e diz assim, ressuscite, porque se você não ressuscitar, eu ressuscito. Situações desse tipo acontecem lá. Então, naquele ambiente ali, qual é o dom que é necessário? O dom de cura. Para que o nome do Senhor seja glorificado. O dom de cura. O dom de cura. Então, muitas vezes, nós não entendemos isso e nós não nos deixamos, irmãos, ser usados pelo Espírito Santo. Amém? Deus quer usar a sua vida em nome de Jesus. Você pode me perguntar, pastor, quais são as condições para que alguém seja cheio do Espírito Santo?
A Bíblia diz, nós lemos em Efésios 5,18, a Bíblia diz assim: sejam cheios do Espírito Santo, amém? Mas sabe o que acontece muitas vezes com a nossa vida? Nós apagamos o Espírito Santo da nossa vida, nós nos distanciamos do Espírito Santo. A gente está mais preocupado, irmão, em discutir sobre política. A gente está mais preocupado em discutir sobre uma série de coisas. Mas nós não queremos, aleluia, conhecer o Espírito Santo. Porque você só conhece o Espírito Santo através da oração, através do jejum, através da busca, através, irmão, sabe, de uma busca constante para o Espírito Santo. E muitas vezes nós temos apagado o Espírito Santo da nossa vida. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Olha o conselho do apóstolo Paulo para a minha e para a sua vida. 1 Tessalonicenses 5, 19. Diz assim: não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Paulo estava escrevendo isso a uma igreja. Por quê? Porque aquela igreja estava sendo tentada a apagar o Espírito. Aquela igreja estava sendo tentada, sabe, a se distanciar do Espírito Santo. E ele vai trazer uma verdade, ele vai dizer assim: não apaguem o Espírito. Não apaguem. Segunda coisa, não entristeça o Espírito. Você sabia que o Espírito Santo pode se entristecer? É isso que a palavra de Deus diz. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios 4:30, olha o que diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ele está dizendo, vocês não devem entristecer o Espírito Santo. Como é que eu entristeço o Espírito Santo, pastor? Não se deixando ser cheio do Espírito Santo, não deixando que ele direcione a sua vida, que ele direcione os seus passos, deixando ele de lado na sua vida. Quem gosta de ser deixado de lado aí, irmão? Ninguém gosta. Ninguém gosta. Ninguém gosta que uma pessoa chegue no ambiente e não fale com ela. Ninguém gosta que uma pessoa não inclua ela. Ninguém gosta de ser deixado de lado. E se eu e você não gostamos de ser deixado de lado, imagina o Espírito Santo. A gente se afasta dele, a gente entristece ele quando a gente bota ele para escanteio, onde nós tomamos as nossas decisões por nós mesmos, onde nós não oramos mais, não pedimos a opinião dele, não perguntamos para ele o que é que ele deseja da nossa vida, por onde ele quer que nós venhamos andar. Mas o que é que a gente faz? A gente se afasta do Espírito Santo. A Bíblia, ela nos aconselha, e nós lemos esse texto já em Gálatas 5,16. A Bíblia, ela nos aconselha a viver pelo Espírito. Diz assim: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Repita comigo: de modo nenhum. De modo nenhum. De modo nenhum. Não tem a possibilidade daquele que vive no Espírito de ficar vivendo uma vida carnal. Não tem a possibilidade. Sabe o que é que está faltando? Está faltando a gente começar a andar, irmão, como diz o povo aí, chapado, cheio do Espírito Santo. Quando a gente entrar em casa, a gente perguntar para o Espírito Santo: o que é que o Senhor quer fazer na minha casa? Quando a gente entrar no nosso trabalho, a gente perguntar para o Espírito Santo: o que é que o Senhor quer fazer aqui hoje? Sabe, irmão, porque a ideia que a gente tem do Espírito Santo... Vem aqui, pastor Itamar, vem aqui. Vou usar você hoje aqui, velho, teatro. O Léo do teatro ali, eu sei. Por exemplo, a ideia que a gente tem do Espírito Santo é que o Espírito Santo, ele vem sobre a minha vida assim: eu sou cheio. Mas a ideia bíblica do Espírito Santo, é que ele está comigo. Por onde eu ando? Se eu estou assistindo Netflix, quem está assistindo Netflix comigo? O Espírito Santo. Se eu estou assistindo televisão, quem está comigo? O Espírito Santo. Se eu estou numa roda de amigos, quem está comigo? O Espírito Santo. Se eu estou na mesa, quem está comigo? O Espírito Santo. Se eu estou em casa, quem está comigo? O Espírito Santo.
Ele não está comigo só no momento que eu choro ou que eu falo em línguas. Não, Ele está comigo sempre. Amém? Obrigado, pastor Itamar. Ele está comigo em toda a minha caminhada. Ele está comigo em tudo. Ele está comigo no quarto, Ele está comigo no banheiro, Ele está comigo, sabe, na minha casa. Aí você vai dizer: pastor, agora o Senhor me preocupou. Quer dizer que Ele está sempre comigo? Ele está sempre com você. Sempre. Ele está quando você está glorificando o nome de Deus na igreja. Mas quando você sair daqui, Ele vai estar com você. Você sabe aonde Ele não vai estar? Aqui. Aqui vai ter as câmeras de segurança, vai ter os alarmes, mas o Espírito Santo não vai estar aqui, porque o Espírito Santo só está onde você está. Porque Ele habita em você, Ele não habita no templo. Ele não habita aqui nessas 4 paredes. Ele habita na sua vida. Então, nós temos que ter um relacionamento íntimo, mais íntimo com o Espírito Santo. Nós precisamos conversar mais com o Espírito Santo. Minha mãe, ela gosta de mandar uns áudios. Ela fala assim: você precisa falar com Ele. Você precisa, se eu botar os áudios de minha mãe aqui, meu irmão, você dá risada demais. Ele está aí perto de você. Minha mãe fala assim: ó, Ele está aí bem pertinho de você. Bem pertinho de você. Minha mãe é uma senhora já. Bem pertinho de você. Ela fala engraçado, irmão. Você precisa orar. Ele está aí pertinho de você. Mas a ideia do Espírito Santo é essa. A ideia do Espírito Santo é que Ele está comigo, amém? Para que eu viva no Espírito. Segundo, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Segundo não, quarto, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Diga assim: eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Qual é a característica do filho de Deus? Ser guiado pelo Espírito Santo. Todo mundo é filho de Deus? Não, filho de Deus, a Bíblia está dizendo, aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Aquele que tem o Espírito Santo, o selo da vida dele é o Espírito Santo. Então ele é guiado pelo Espírito Santo. Quem é que guia a sua vida, meu irmão? Quem é que guia as suas decisões? Quem é que guia aquilo que você faz? Quem é que guia os seus pensamentos? Quem é que guia, sabe, por onde você anda? Quem é que guia a sua vida? Quem é que guia você? É o Espírito Santo. Se é o Espírito Santo que guia você, então você é um filho de Deus. Amém? Quinto, você precisa aprender a orar no Espírito. Orar no Espírito. Pastor, como é essa onda de orar no Espírito? Olha o que a Bíblia diz, irmão. Judas capítulo 1, versículo 20. Primeiro eu queria ler um texto que falou muito ao meu coração esses dias. Judas capítulo 1, versículo 12. Bota aí o 12 para mim. Mas depois a gente vai falar do 20. Olha o que o 12 diz. Ele está falando sobre homens que se intrometem no meio da igreja. A Bíblia diz assim: esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade, ou seja, nas festas de comunhão que vocês fazem. Eles comem com vocês de maneira desonrosa. Aí ele vai dizer assim: são pastores que só cuidam de si mesmo. Em outra versão vai dizer: são pastores de si mesmo. O que é ser pastor de si mesmo? É uma pessoa que não é guiada pelo Espírito Santo. É uma pessoa que não consegue ser guiada por Deus. Aí no capítulo, sabe, no versículo 20, ele vai nos trazer um conselho. E ele vai dizer assim: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Eu preciso orar no Espírito Santo. Amém? Oração espiritual. Por isso que, sabe, a Bíblia fala sobre a oração em línguas. E o que é a oração em línguas? A oração em línguas é uma oração no Espírito. Ao mesmo tempo que você ora em línguas, a sua mente ora. Sabe? É uma edificação do seu espírito. E nós precisamos aprender a orar no Espírito. Amém? Como é triste, irmão, para qualquer filho de Deus desonrar o Senhor, permitindo que a carne arruine o seu testemunho.
Deus usa aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Então nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo, orando no Espírito, sendo guiado pelo Espírito, vivendo no Espírito, amém? Não entristecendo o Espírito, não apagando o Espírito na nossa vida, amém? Mas quais são as atitudes de um homem cheio do Espírito Santo? Quantos, você pode levantar sua mão e dizer assim: eu declaro, diga comigo, eu declaro que a minha vida é uma vida cheia do Espírito Santo, amém? Mas quais são as atitudes de uma vida cheia do Espírito Santo? A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem atitudes, amém? Eu quero falar para você rapidamente, sabe? Primeira coisa, Atos capítulo 4, versículo 8, ele tem ousadia na palavra. Ele tem ousadia na palavra. A palavra dele não é solta, mas ele tem ousadia na palavra. A Bíblia fala em Atos capítulo 4, versículo 8, diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Pedro agora está cheio do Espírito Santo, e agora ele se levanta e ele diz autoridade. Vou dizer uma coisa para você, irmão. Por exemplo, a gente está em envolvimento, a gente está no envolvimento aí, muita gente no envolvimento político aí, irmão. Eu vou te falar uma coisa, uma vez um político esteve lá em casa, não vou falar o nome por causa de ética, mas eu estava na reunião na casa do meu sogro, lá. Meu sogro lá embaixo, eu moro lá em cima, quem sabe onde eu moro, sabe como é. E eu fiquei na grade assim, meu sogro me zoando minha mente, eu estava em casa, não tinha para onde fugir. Aí eu desci, fiquei na grade de casa assim olhando. E aquele cara começou a falar um bocado de coisa. Sabe o que foi que ele falou? No meio de um bocado de coisa que ele falou assim: ah não, ele estava falando de um pastor aqui em Feira. E ele falou assim: não, porque todo pastor é enrolado. Eu falei: rapaz, não acredito que ele falou isso não, comigo. Ele não sabia que eu era pastor, né? Ele não sabia que eu era pastor. Mas quando terminou a reunião, eu não desfiz dele na hora não. Quando terminou a reunião, eu chamei ele e falei assim: ó varão, eu queria te dizer que eu sou pastor e eu não sou enrolado. Não é porque ele é deputado que eu vou ter medo dele não, irmão. Não é porque ele é governador que eu vou ter medo dele não. Não é porque ele é prefeito que eu vou ter medo dele não. Não é porque ele é uma autoridade que eu vou ter medo dele não. Eu sou um homem e você um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. E essa é a maior autoridade que um homem e uma mulher pode ter sobre a face da terra. É ele ser cheio do Espírito Santo. David Chu, pastor da maior igreja da Coreia do Sul, a maior igreja do mundo, ele estava orando, e o presidente da Coreia ligou para ele, irmão, querendo falar com ele. Ele tem uma igreja, irmão, de milhões de pessoas. O presidente da Coreia ligou para ele, e ele estava orando na hora. A secretária atendeu, e o presidente falou: eu quero falar com o pastor. E a secretária falou: o pastor não vai poder lhe atender agora. O presidente, irmão. Por que o pastor não vai poder me atender agora? Porque ele está orando. Mas ele está orando, o presidente achou um absurdo ele não ser atendido porque o pastor estava orando. David Chu não atendeu ele. Quando terminou a oração, porque ele orava 8 horas por dia, irmão. Haja oração. Quando ele terminou a oração, ele ligou para o presidente: oi presidente, tudo bom? Ah rapaz, achei um absurdo que eu lhe liguei. Você deveria ter me atendido, isso e aquilo. Aí ele falou: presidente, eu respeito a autoridade do senhor. Eu estava orando até pelo senhor também hoje. Eu respeito a autoridade do senhor. Mas eu estava falando com uma pessoa que ela é presidente do senhor. Que ela é rei dos reis e senhor dos senhores. Que ele tem todo o poder sobre a sua... O presidente ficou assim do outro lado olhando. Sabe por quê? Porque nós precisamos ter ousadia na palavra. E nós só temos ousadia na palavra quando nós fomos cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo vai trazer ousadia na palavra, ousadia naquilo que você faz, amém? Segundo, o enchimento do Espírito Santo. Aquele que tem uma vida cheia do Espírito Santo, ele vai ter uma vida satisfeita, irmão. Ele não vai estar reclamando de tudo. Irmão, o que tem de crente reclamão, irmão? Olha para teu irmão e fala assim: para de ser reclamão, velho. Para, não tá perdendo a graça. O cara reclama de tudo. Reclama se tem pão, reclama se não tem pão, reclama se tem feijão, se não tem feijão, reclama se isso, se aquilo, se comeu japonês, se não comeu, se ganhou presente no aniversário, se não ganhou, se foi lembrado, se foi esquecido, se foi aplaudido ou foi vaiado. O cara reclama de tudo, irmão.
Parece que nada dá para ele. Por quê? Porque a vida dele não é uma vida cheia do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando a nossa vida é cheia do Espírito Santo, irmão, olha o que diz, irmão, em Atos capítulo 13, versículo 52, nós até já lemos esse texto. Atos capítulo 13, versículo 52, diz assim: os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Em outra versão diz assim: cheios de contentamento e do Espírito Santo. Eu estou contente, eu estou alegre. Se eu tenho, eu estou alegre. Se eu não tenho, eu estou alegre. Se eu sou preso, eu estou alegre. Se eu sou solto, eu estou alegre. Se eu estou, irmão, passando por um deserto, eu estou alegre. Se eu estou no manancial de águas, eu estou alegre. Se eu estou enfermo, eu estou alegre. Se eu estou saudável, eu estou alegre. Nada disso vai mudar a minha vida. O apóstolo Paulo, ele diz, irmão, lá no livro de Efésios, capítulo 4, ele diz: eu sei passar por necessidade, eu sei ter abundância, eu sei ter, aleluia, muito, mas ele diz, mas eu também sei ter pouco, eu sei passar por escassez. Ele vai terminar dizendo assim: em todas as coisas eu sou mais do que vencedor, aleluia. Porque ser mais que vencedor não tem a ver com o externo, tem a ver com o interno. É quem eu sou, é quem eu sou. E às vezes o diabo quer roubar o contentamento da nossa vida. Ele quer roubar a satisfação da nossa vida. Às vezes você quer ir para Guarajuba, mas só tem dinheiro para ir para Cabo Sul. Se alegra. Quem gosta de Cabo Sul aí, irmão? Cabo Sul é bênção, irmão. Guarajuba também é bom. Os dois é bom. Se você tiver... Eu gosto de ter amigo que tem casa na praia. Eu não quero ter casa na praia, irmão. Se você tiver casa na praia, pode convidar a gente que a gente vai. Viu? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Mas a gente tem que andar satisfeito. Satisfeito. Eu estou triste porque eu não posso comprar um McDonald's. Eu estou triste porque eu queria comprar um sapato novo e eu não posso comprar um sapato novo. Eu estou triste porque eu queria fazer uma viagem e eu não posso fazer essa viagem. É isso que vai roubar o seu contentamento? Você é cheio do Espírito Santo, aleluia. Você é cheio do Espírito Santo, aleluia. E nada, irmão, vai tirar a sua satisfação, amém? Então você vai ter uma vida satisfeita, amém? Terceiro lugar, você vai ter uma vida de unidade, amém? Aquele que é cheio do Espírito Santo, aí a gente já vai orar, irmão, está na hora já. Uma vida de unidade, amém? Efésios capítulo 4, versículo 3. A Bíblia diz assim, irmão, Efésios 4:3: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Conservar a unidade do Espírito. Quarto lugar, aquele que tem uma vida cheia do Espírito Santo, ele tem uma vida de adoração a Deus, irmão. Efésios capítulo 5, versículo 19, diz assim: falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Como é que é a vida do crente, irmão? A vida do crente tem que ser esse versículo aí, Efésios 5, 19 e 20. A vida do crente é assim, falando entre vocês com o quê? Da vida dos outros? Não, com salmos. Não é para falar da vida dos outros, é para falar com salmos. Entenda. Fala com salmos. Eu vou te falar uma coisa: a pessoa que fala de você para mim, é porque ela vai falar de mim para você, irmão. Pessoa que fala do outro, irmão. Por isso que ninguém fala para mim, sabe por quê? Porque quando fala para mim, eu chamo a pessoa e falo assim: bora lá resolver? Eu, você e ela, para saber se é assim mesmo que está acontecendo. Porque a Bíblia não manda eu ficar falando dos outros, irmão. A Bíblia não manda eu ficar entrando em dissoluções tolas. Irmão, eu vi uma imagem hoje que eu achei incrível na internet, de um leão mordendo um filho assim. Você olhando de um jeito, está parecendo que ele estava comendo a cabeça do filho. Mas se olhando de um outro ângulo, na verdade ele estava pegando pelo pescoço do filho, protegendo o filho de um mal que ele estava para sofrer. Então muitas vezes, irmão, você às vezes está pensando mal de uma pessoa, sabe por quê? Porque você não ouviu o outro ângulo.
Você não ouviu a outra pessoa. Você precisa ouvir as duas. Você não precisa ouvir só uma, não. Você tem que ouvir. Então a Bíblia está dizendo assim: fala entre vocês o quê? O que é que eu tenho que falar, irmão? Sabe, passou, não dá mais para andar com aquela pessoa, não dá mais para caminhar com aquela pessoa. Glória a Deus, irmão. Deus abençoe ela, Deus te abençoe. Mas agora eu não vou viver a minha vida remoendo aquilo, não. Eu vou andar como? Com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de todo o meu coração. Aleluia. Versículo 20, olha o que diz, irmão. Eu vou fazer isso, irmão, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Isso é uma vida de adoração a Deus, irmão. É uma vida de adoração ao Senhor. Amém? Quinto, isso vai me levar para um ambiente de maturidade espiritual, irmão. A Bíblia diz lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18: quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou maduro espiritualmente. 2 Pedro 3,18 diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, Senhor e Salvador. A Ele seja glória para todo e sempre. Amém. O que a Bíblia está dizendo? Cresça, meu irmão. Cresça. Você precisa crescer. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que cresce. É uma vida que desenvolve. Quem sabe você está aqui nessa noite, meu irmão. E quem sabe você tem um chamado de Deus. Quem sabe você pode não ter ainda descoberto, mas você é um profeta do Senhor. Quem sabe você ainda não descobriu, mas você é um pastor. Quem sabe você ainda não descobriu, mas você é um grande evangelista. E quando eu falo sobre pastoreio, evangelista, sobre profeta, sobre apóstolo, seja qual o ministério que for, eu não estou falando que você, quem sabe, vai estar nessa plataforma, porque eu conheço gente que não está na plataforma e pastoreia muito mais, irmão, do que quem está na plataforma. Pastorear não significa você pregar, não. A coisa mais fácil que tem para um pastor fazer é pregar o evangelho, irmão. Agora vai passar um dia de gabinete para tu ver, irmão. Para tu não sair com dor de cabeça. A cabeça sai desse tamanho assim. Pastorear e cuidar das pessoas. Você entende? Então assim, isso vai levar para você o quê? Para o crescimento da sua vida. Deus, Ele quer que você cresça. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmão? Deus, Ele quer que você cresça. Aleluia. Deus, Ele quer que você cresça. E para a gente finalizar, em Atos capítulo 4, versículo 31, diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar e que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Quero te convidar a você a ficar em pé, em nome de Jesus.